som do Brasil. 19 horas. Nossa, muita gente entrando aí, que bacana. Tudo bem? Tudo bem? Oi, Gilberto. Tudo bem com você? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Isso, centraliza mais a sua imagem. Eu vou... Tá bom. Isso. Tudo em paz, então? Tem uma musiquinha de fundo aí, enquanto a gente aguarda as Enquanto tá pessoas. bonito. Já tem É melhor? a Carol. Tatiane. Vê se é melhor assim, Gilberto. Tá melhor, tá melhor. Tá. Tá. Esperar das 8 horas. E tudo em Isso. paz? Hoje Tudo em paz. estava E você? frio, esquentou um pouquinho. É? Hoje é um bom dia para isso. Tava claro e É. deu para aproveitar o sol. Sair um pouco. Saiu um pouquinho o sol, esquentou, mas agora a tardezinha já começou a esfriar de novo, né? Ah, sim. Eu tô até com uma blusa aqui. Tirei agora. É. Vamos aguardar. Guardar das 8 horas aqui, a gente começa. Então, quase, né? Temos 1 minuto. Falta um Dá para minuto. cantar 3, 2, 1. É bom para dar pessoa entrar, né? Marcelo Carvalho tá aí. Ah, o Marcelo entrou já. É. O Joyce entrou. Uhum. Então, pode não servir um vinho. Bom, vamos começar então, Romeu? Tô vendo aí o Chesley. Uhum. É isso aí. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de todos, tá? E principalmente hoje, na nossa live, nós vamos contar com a presença do Romeu Braga, um excelente profissional e amigo, graduado em Ciências Contábeis, na gestão financeira de médio e grande porte, nacional e multinacional. Tais como a Fischer, a Citrosuco, a Senic, Electrolux, Érico, Sharp, Monteiro Aranha, Bradesco, Peugeot, Nortel, Tibrasa, Blue Tree Hotels, e com mais de 15 anos como consultor na empresa FDG, na BR, que é a consultoria. Trabalhou também como consultoria no Laboratório Freme, na Unipel, no Centro Universitário São José do Rio Preto, e no São Paulo Atlético Clube Inglês, que foi quando eu fazia minhas reuniões do Rotary lá no Sumaré. Exatamente. Tende atacado, e foi associado do Rotary Club desde 79. Foi associado do clube de Barueri.
fundador do Rotary Club Barueri Centro Empresarial, da qual eu sou companheiro também, né? Tendo ocupado a presidência desses clubes durante 3 anos e foi colaborador também da CN Alphaville. O seu currículo é muito extenso. Eu papei bastante só para dar uma impressão e a gente ser mais rápido, né? A impressão do potencial seu e a gente ser mais rápido para explicar. O que eu queria pedir é assim, nós vamos fazer no final um sorteio. E o sorteio é uma planilha de controle financeiro que você estaria oferecendo para os participantes. Mas o sorteio online. E aqueles que ainda não se inscreveram, se quiser colocar aqui o seu e-mail, a gente faz a inclusão para poder participar. Então, se alguém ainda não fez a inscrição para participar do concurso, do brinde que você vai dar, pode, por favor, só colocar aqui nas então, naturalmente, fazendo o sorteio, incluindo esse brinde que o Romeu está dando. Romeu, está com a palavra, é uma satisfação tê-lo, é uma alegria para a gente poder contar com a sua sabedoria, a sua experiência e poder transmitir isso para nós, tá? Agradeço muito. Muito obrigado, Gilberto. Boa noite a todos. Boa noite, Gilberto, também. Agradeço a sua iniciativa para a gente fazer esse bate-papo, essa conversa. Na realidade, o tempo é curto, mas vamos aproveitá-lo ao máximo. E eu estou vendo vários amigos que estão entrando aí, e muitos são até, digamos, poderiam ser meus professores. A verdade é que, de maneira provocativa, vamos colocar um tema. O tema do momento é situação complicada. Por mais que você acompanhe, tente acompanhar tudo, ver as notícias da economia, da pandemia, qual é a saída, a verdade é que não existe uma só solução. E claramente, no caso de negócios, que é nosso objetivo de falar hoje, a solução está em cada empresa, cada negócio. Não importa ser grande ou pequeno, a verdade é que tem que ser ajustada um a um para todos os tipos de situações. Então, agradecendo aí esse tempo de vocês e as presenças, nos acompanhando, a nossa ideia é fazer uma abordagem, na verdade, já está claro para todo mundo que nós estamos numa situação econômica que poderíamos chamar de exaustão dos modelos de negócios e da relação de trocas causada. O que ocorre? Eu estou olhando algumas anotações que eu fiz para facilitar o tempo bem, mas a verdade é que ninguém pode dizer que há uma solução à vista, que há um prognóstico. Então, quando se tem prognóstico, acontece em algumas situações da vida que você não sabe para onde ir. Mas só que as empresas, elas não têm escolha. Elas têm que continuar, têm que achar solução, têm que procurar. A solução, ela existe de uma ponta a outra, do sucesso até o total insucesso. Portanto, aí é que nós queremos provocar um pouco nossos amigos que estão nos assistindo e, eventualmente, perguntas seriam bem-vindas, porque é melhor pergunta e resposta do que discorrer sobre o texto, porque é muito amplo. Gilberto, está chegando bem aí o som? Sim, da minha parte sim. Para você também? Para mim, você está um pouco ofuscada a imagem, mas está chegando bem o som. Tá mas bom, vamos continuar. Tá vamos continuar, tá bom. Se alguém tiver dificuldade, por favor, comente aí para a gente ver. Se tiver alguma dificuldade, avisa para a gente ver o que a gente pode fazer para tentar melhorar, tá? Muito bem. Vamos lá. Mas apesar de que a situação antes da pandemia já se mostrava muito estruturada e as relações de negócios bem estabilizadas, com todos os instrumentos de gestão sendo aperfeiçoados constantemente, nós mesmos, Gilberto, fazemos parte disso, né? Nossos amigos que estão aí estão constantemente ajudando as empresas na melhoria de seus processos, da gestão e da lucratividade. Isso está muito bem estabilizado, com vários instrumentos conhecidos, globalmente aprovados,
e numa fase constante, que é isso que está acontecendo. A verdade é que agora esses formatos estão sendo testados ao máximo, podendo levar à ruptura da ordem econômica e social. Como já houve o rompimento com a normalidade vivenciada até o início de 2020, final de 2019. Então, o mercado estava maduro, as empresas, cada uma procurando as melhores soluções de gestão, não é isso? Agora, essa situação alcançou o mundo inteiro, então não há como você também escapar. O que fazer? Mesmo para as empresas e negócios que inicialmente se beneficiam com a crise geral, acontece isso em toda situação. Mas, por exemplo, como o agronegócios, a indústria farmacêutica, muita gente acredita que, e a gente pode ver pelos relatórios, que eles estão numa fase de pleno vapor, né? Apesar da situação econômica da população estar crítica. O setor de saúde, que tem todo o lado humano, mas também tem a questão dos negócios que vão demanda. E muitas atividades têm demanda. Não tem demanda em vários outros setores, como, por exemplo, os serviços, né, que nós sabemos. Os bancos se cuidam muito bem. Eles têm mecanismo de proteção da crise. Tanto é assim que, por exemplo, você vê o governo ajudando, baixando a taxa de juros para o cheque especial a 8% ao mês, quer dizer, ou seja, é o absurdo que era o absurdo anterior, só que diminuiu um pouquinho. Aí você vê áreas como cartão de crédito que não tem menor consideração para cobrar 13% ao mês de quem está sem dinheiro. E quem não pode pagar está complicado. Não sabe se defender. Então, nós temos um cenário muito complexo. Por isso, teremos que nos reinventar, como sempre falamos, e descobrir caminhos para a sobrevivência e a construção de pontes para atravessar a crise financeira causada por essa turbulência nos negócios. Mudanças radicais de hábitos de consumo vão afetar os negócios. A mobilidade totalmente modificada, né? Levando os negócios para a internet, por exemplo. Teletrabalho, relações de crédito e consumo e a elevação da inadimplência. Inviabilizar, que vai diminuindo a possibilidade de você fazer negócio, porque grande parte da população não tem recursos para pagar os compromissos. Esses níveis podem inviabilizar muitos negócios. Nós estamos acompanhando. Hoje, por exemplo, houve várias na imprensa, quantidade, o percentual de empresas que estão quebrando, no sentido assim, indo à falência, que fecharam os negócios, que a expressão que está sendo usada é essa. Os negócios foram fechados. Então, 40% não é brincadeira. Tudo bem que a gente está falando de vários tamanhos de empresa, mas eu acho que se falamos de 40%, a situação é muito maior. Porque tem várias, talvez não consigam reabilitar. Eu, aliás, recentemente tive uma pergunta que eu achei espetacular, de um cliente, me disse o seguinte: espera um pouco, calma aí, vocês não estão dizendo que estão quebrando, mas não é só começar de novo? Acontece, quer dizer, não paga os compromissos, mas começa de novo. Ocorre que, em situações muito graves que a empresa foi à falência, ela não tem como começar. Não tem crédito, não tem a possibilidade. Portanto, esta é uma empresa que vai ter problemas e vai ter que fazer outra coisa na vida, se possível, ainda com dificuldade na sua viabilidade. Ninguém, como eu falei, tem o prognóstico. A falência de milhares de negócios. E isso por quê? Por falta de viabilidade, que é uma coisa que se faz com vendas e com caixa. E falando de viabilidade, podemos afirmar que qualquer negócio vive, isso é muito importante, qualquer negócio vive das vendas e do fluxo de caixa. Ou seja, razoável, com condições razoáveis de rentabilidade, e precisa receber o dinheiro para girar a companhia. Isso tem que ser feito em quantidades suficientes para assegurar sua lucratividade, a geração de caixa e crescimento. Como fazer isso? Assim, o nosso propósito hoje é o de conversar com os participantes, né, com nossos amigos aí, dessa live, para dizer da importância da gestão empresarial e a gestão financeira, e aí eu vou focar um pouco no financeiro, porque é um momento de crise, para buscar garantir a transição
negócios da empresa possa atravessar a situação de anormalidade. Não estamos numa situação normal. Muita gente não consegue, como se fala em inglês, realize, não cai a ficha, porque é tal a situação que existe uma ideia de que quando a situação é muito absurda, as pessoas não internalizam aquele problema. Está acontecendo também um pouco com os negócios. Até em pessoas que devem acreditar no risco e não estão conseguindo acreditar. Vamos, então, reafirmar que a importância da gestão financeira e comentar o seu papel dessas empresas. O mais importante, entretanto, de hoje, já que tivemos, essa aqui é de número 3, né, Gilberto? Já tivemos vários amigos, colegas que fizeram palestras excelentes, né, sobre gestão e modelos de gestão. Então, o mais importante é tentar responder eventuais dúvidas ou perguntas dos participantes nesse momento, ou, posteriormente, com a possibilidade que eles façam perguntas para a NetSelf ou para a gente, né, que nós combinarmos. Certo. Basicamente, eu vou aqui alguns pontos que eu queria, dentro desse tema. Assim, a empresa que tem governança corporativa e gestão de risco, ela está mais preparada para esse momento? Ela estava. Acho que é uma resposta boa. Porque isso foi montado num ambiente de negócio positivo. Com o próprio Brasil, com toda a situação que vinha melhorando, até mesmo na política, com a questão da redução da corrupção, havia um clima favorável, e agora não vamos discutir política. O que ocorre? Então as empresas se prepararam num ambiente que não existe mais. Mesmo as grandes empresas que estão muito bem agora, elas precisam ver o mercado. Claro, a gente pode sempre citar o agronegócio porque é mercado global, mas também tem problema no mercado global. Portanto, não existe mais aqueles parâmetros do passado. O que pode ser feito é a revisão constante dos modelos. Os modelos são bons, mas eles precisam de agora um processo novo de acompanhamento. E vou falar mais. Eu ia falar um pouco no final, você adiantou a pergunta. Elas são geridas depende dos modelos, familiar, multinacional, o que for. Elas têm seu jeito interno de ver as coisas e estão acostumadas com o seu mercado. Mas agora elas precisam de ajuda. Porque fazer sozinho, por quê? Vai pensar sozinho? Não. É importante que tenha a agregação de consultorias que eles conheçam e que confiam. E isso pode ser feito contra garantia de resultado, eventualmente com risco, mas que a empresa precisa de ajuda para que elas se localize dentro desse mercado novo. Daqui a pouco eu falo um pouco da parte de como fazer essa projeção. Então, Roberto, nós estamos voltando aqui no tema. Basicamente, eu pus uma agenda aqui quais são a importância da gestão financeira, porque, bom, na empresa a gestão para todas as áreas é importante, começando de vendas, de negócio, de produção, de operação, de sistemas, mas focando no financeiro, que é o que está sendo demandado agora, porque esse é o momento que a gestão financeira precisa ajudar a corporação, a empresa, a organização, seja de pequeno porte ou de grande porte. Assim, a atuação da gestão financeira nas empresas passa a ser relevante. A importância de negócio, business plan, mas existe uma peça, uma parte desse planejamento que é o financeiro. O modelo para gestão financeira, eu acho que o modelo, por exemplo, o PDCA pode ser um modelo bom, que pode ser rodado em várias situações, em todos os órgãos da empresa, portanto, considero um dos modelos mais consagrados, mas tem outros também. Os sistemas de controles operacionais, porque nesse momento, quem tem mais dificuldade, não sabe quanto tem que pagar, tem inadimplência, não sabe quanto é. Então, isso é parte fundamental do controle. Os instrumentos para gestão, quais são as ferramentas que poderiam ser úteis? Análise de dados e contramedidas. O resultado tem que ser analisado. Tudo bem que nós estamos olhando no retrovisor, mas precisa ser analisado para ver qual a contramedida para o futuro, para continuar os negócios. A preparação dos relatórios, assim, a área financeira, ela prepara os relatórios executivos
orientados para a decisão passado, que já não existe mais. É um relatório que ele também tem uma coisa relevante, que isso agora fica muito, muito relevante, é a gestão de riscos e as contingências. Por quê? Porque você pode estar muito bem no mar revolto e de repente você tem um tubarão aí. Então tem que ver qual é o caminho para controlar o risco. O risco é em todos os negócios da empresa, que vai das vendas aos impostos, às dívidas, aos empregados. Então esse é um modelo de gestão que ganha muita força, que já existia nas seguradoras, nos bancos, e agora o risk management passa a ser uma demanda importante para levantar esses riscos, avaliar, medir, calcular e avaliar os riscos. Aí tem a questão do comprometimento com as metas e resultados. Isso não mudou. Precisa refazer as metas, precisa ver como deve ser conduzido, mas precisa também ser acompanhado com outros resultados, e aí sim sempre reciclar o modelo. E aí vem, como você falou, a governança corporativa e compliance. Porque o fiscal, de contratos, tudo que você pode imaginar que pode prejudicar um negócio que vai bem. Portanto, ele está agora também em evidência. E a inovação, né? Nunca pode deixar a inovação de lado. E agora nós estamos tendo um choque, né? Um boom de inovação com os modelos de sistemas e o sistema também de e-commerce, imaginar, que está demandando das empresas uma outra velocidade e um outro nível de reporte. Por exemplo, na fala do Luiz Bertz, na semana passada, ele comentou muito essa questão da medição do negócio, por exemplo, né? Que é uma ferramenta que te ajuda a avaliar resultados e medir até dia a dia, se preciso. Na atuação da gestão financeira, assim como exemplos, a formulação estratégica, planejamento estratégico, isso não mudou, isso é importante, tem que ser refeito. Aí que vai dizer das ameaças, oportunidades também, tudo que é avaliação de cenários, e vai motivar os gestores a descobrir novas metas. O alinhamento dos objetivos e metas, que volta a ser necessário. Então, eu vejo muitos clientes que desistiram um pouco do planejamento estratégico, para que precisa fazer? O plano de negócio faz plano para ver investimentos para investidores, para negociar com investidores, para mostrar para os bancos, mas não pode deixar de... Você tem que ter uma visão de 5, digamos que antigamente falar muito em 10 anos, mas bom, pelo menos 5. Como construir isso? Tudo bem, tem que ser uma estimativa, mas tem que ser feito. Aí voltamos ao planejamento orçamentário, que normalmente pode ser de um ano. O planejamento empréstimos e tudo que a empresa necessitar para sobreviver. As departamentais, que é decorrente do próprio modelo de gestão, que você vai do planejamento estratégico até a operação do dia a dia. E aí tem os projetos departamentais que não pode deixar esquecido lá com os departamentos, tem que ser monitorados. Planos de ação é uma ferramenta poderosa, que muita gente não dá importância, mas que ela é fundamental para as rodadas de discussões internas. A análise de viabilidade de investimentos. Você tem que fazer, porque é aí que você pode cometer erros, fazer investimentos errados. Então, essa análise tem que ser muito criteriosa de viabilidade do investimento. Formação de preços. Isso era uma coisa que estava mais ou menos estabilizada, eu colocava o preço, o mercado estava tranquilo, isso agora também tem que ser visto, porque eu preciso vender. Eventualmente vender com prejuízo, que tem que ser bem medido. É muito difícil ser aceito. Eu lembro que teve um cliente nosso que disse que ele jamais aceitaria um orçamento com prejuízo. Conseguimos aí com a Buteri, Consulta, com o Shelley, com o Marcos, conseguimos montar um orçamento com lucro para ele. E deu certo. Mas eu disse a ele que ele poderia ter um prejuízo dependendo da situação que estavam os negócios. E ele não gostou. Mas o fato é que deu tudo certo. Mas acontece nos negócios pré-operacionais também de se ter um orçamento com prejuízo nos primeiros anos. Mas é importante ver quanto que isso vai virar.
Eu falei a formação de preço, análise de custos, claro, nunca parou, custos e despesas. A quantidade de malefícios da agenda tributária passou a ser fundamental. Isso nas empresas muitas vezes é o que define o seu rumo, saber lidar com os impostos. Porque no Brasil a gente diz que é um pandemônio fiscal. Então você tem que saber lidar com isso. Então, uma vez um muito experiente me disse lá na Peugeot que o Brasil é muito burocrático, mas quem sabe lidar com a burocracia se dá bem no Brasil. Então tem que aprender isso. A estruturação societária, fundamental, porque você vai ter, pode imaginar, isso tem a ver. Congelou a imagem por um pouco aí, Gilberto? Não, ele tá interrompendo um pouquinho. Eu até gostaria de pedir um feedback se alguém está tendo problema. Se não tiver, tudo bem, a gente continua. Tá. Um pouquinho a sua fala. Dá uma necessidade de feedback se está ok ou não, para a gente poder continuar. Vamos continuando, Romeu. Aí, congelou. Sua imagem, o Romeu sumiu. Então, Romeu, você está me ouvindo? Romeu, você está me ouvindo? Romeu, vamos fazer uma coisa? Vê se você está me ouvindo. Vamos desconectar a gentileza de todos. Tudo bem? Eu vou desconectar, eu reentro e peço a gentileza de todos entrarem. Você acha o Walter está dizendo que melhorou? Eu não estou te ouvindo. Vamos tentar de novo, então? Vamos sair e você entra de novo, ok, Romeu?